partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco sobre magnetismo, as fontes principais e a força magnética. Isso é um assunto já antigo, né? A história do magnetismo remonta à Grécia Antiga e à China Antiga, né? Os gregos descobriram um minério, a magnetita, né? O minério de ferro, dióxido de ferro, que, devido à sua formação geológica, apresentava campo magnético. E os chineses, né, já eh, muito antes de Cristo, já começaram ali, muito antes de Cristo, não, muito antes da descoberta do campo magnético da Terra, já começaram ali por volta do ano 1000 a trabalhar com a bússola, né? Então eles perceberam que certos objetos tinham uma propriedade que fazia eles girar, né? Então isso, quando surge, é sempre uma especulação das coisas místicas, né? Principalmente nessa época das civilizações mais antigas. Se bem que agora também, né? Enfim, a gente sempre tem essa mania de querer criar coisa mística. Então, essa imagem é das primeiras agulhas, das primeiras bússolas, e elas eram usadas para o Feng Shui, né? A arte chinesa de você harmonizar a casa, enfim. Era a agulha que sempre apontava é, para uma direção específica. E aí depois veio o desenvolvimento da bússola. Tá? Os navegadores chineses perceberam que isso podia ser usado para se orientar em alto mar. No ano 1600 a gente já tem estudos entendendo como que funciona essa bússola, né? Entendendo que o nosso planeta tem um campo magnético. Isso aqui é só uma imagem bonita, tá? A configuração de campo do campo magnético da Terra não é assim, né? Então é mais ou menos uma coisa pictórica, tá? Então eu quero deixar isso bem claro. E a partir do século XIX a gente tem o desenvolvimento da teoria moderna do eletromagnetismo. As primeiras fontes, então, de campo magnético que a gente observou eram os ímãs, né? E aí a gente tem aqui, se você fizer uma agulha imantada, colocar numa rolha, num copo d'água, né? Qualquer sistema que tenha pouco atrito, ela vai se orientar na direção norte-sul do planeta. E a gente sabe que o campo de um ímã é como se fosse o campo de um dipolo, tá? Então seria um dipolo magnético. A gente pode fazer isso experimentalmente, né, com limalha de ferro, né, coloca na presença de um ímã e a limalha, né, os feixezinhos de ferro vão se alinhar ao campo. Né? Esse efeito de dipolo induzido a gente vai ver mais para frente. Então a gente sabe que esse ímã funciona como um dipolo, só que a gente não consegue produzir um monopolo magnético. Se eu pegar um ímã desse e quebrar o meio, o que eu vou ter são dois ímãs menores, dois polos norte e sul separados ali. Então, eu não consigo criar como se fosse uma carga magnética, um objeto que cria campo como se fosse uma carga magnética. Eu tenho sempre campos no formato de dipolos magnéticos. E a gente tem o campo da Terra, né, que é, tem o seu polo norte e sul, ou seja, o campo da Terra também é como se fosse um campo de um dipolo, só que tem algumas particularidades. Uma delas é que o eixo não é exatamente o mesmo, tá? Então, o polo norte e sul geográfico, que é definido a partir do eixo de rotação da Terra, ele é um, e o polo norte e sul magnético, ele é outro, tá? Isso aqui não é um ímã se alinhando ao campo da Terra, isso aqui é representando o centro da Terra como se fosse um ímã, tá? Cuidado com essas imagens na internet que elas podem confundir. Então, o que acontece? Quando você pega um ímã e coloca ele numa situação de baixo atrito, o que você vai perceber é que o polo norte magnético do ímã, ele vai se alinhar apontando para o norte geográfico. E aí tem um outro errinho que o pessoal fala, né? O polo magnético que está perto do polo norte geográfico é o polo sul magnético, já que o ímã se alinha naquela direção, né? Então a gente tem, veja, o norte magnético atrai o sul, né? E os polos iguais, norte com norte e sul com sul, se repelem. Então o ímã ele vai se alinhar apontando com o norte para cima, né? Mas isso quer dizer que, então, apontando para cima nesse desenho aqui, tá? Então isso quer dizer que junto do norte geográfico a gente tem o polo sul
magnético, né? Então, no polo sul geográfico, a gente tem o polo norte magnético da Terra. Isso agora, tá? Então, a gente tem um fenômeno, a gente não vai entrar em detalhes, isso é geologia, mas a gente tem um fenômeno de inversão dos polos, né? A análise geológica de rochas de várias eras diferentes mostram que esses polos já se movimentaram e isso não é uniforme, assim, esse campo magnético da Terra, esse dipolo magnético da Terra não gera um campo tão uniforme, inclusive aqui em cima da região sudeste do Brasil a gente tem uma grande região de anomalia onde o campo é um pouco mais fraco. Isso deixa a gente mais vulnerável a uma série de coisas, mas enfim, depois vocês pesquisem na internet. É um assunto extenso e complexo, eu não conheço o suficiente para falar sobre isso. Então tem essas particularidades, que eu queria falar, esse desalinhamento dos polos e o sul magnético é no norte geográfico e vice-versa. Outra coisa que se observou, além de ímãs, a gente encontrou outra fonte de campo magnético que são correntes elétricas. Então o Ørsted, durante uma aula demonstrativa, ele percebeu que as bússolas que ele tinha na mesa interagiam com o fio de corrente que ele estava gerando lá. Então a gente tem um GIF aqui para demonstrar isso, né? As bússolas elas se orientavam perpendiculares ao fio de corrente. Então o que a gente pode desenhar aqui no experimento imaginário é o seguinte: eu pego um fio perpendicular ao plano e quando a corrente é zero, todas as bússolas estão apontando na direção norte-sul. Quando eu passo a corrente, essas bússolas se reorientam, ou seja, um fio de corrente ele cria um campo magnético que circula ao redor desse fio. Então, corrente, ou seja, cargas em movimento, gera um campo magnético. A unidade de campo no sistema internacional é o Tesla, também pode ser escrito como Newton por ampere vezes metro. E o que a gente observa é que uma carga parada ela não sofre influência do campo magnético, mas uma carga em movimento sim vai sofrer influência do campo magnético, que é a força magnética, né? Q V vetor B. Né? Então é uma força que é sempre perpendicular à velocidade do objeto e por consequência a gente sabe que a força magnética nunca realiza trabalho. Em hipótese alguma, a força magnética vai estar realizando trabalho porque ela tem essa característica, tá? Ela é perpendicular ao deslocamento da partícula. Mas pode funcionar como uma força centrípeta. Né? Então, eu tenho uma velocidade aqui, se eu tiver um campo magnético uniforme, essa partícula carregada vai ficar realizando um movimento circular uniforme. Mais para frente a gente faz umas continhas, ou melhor, vocês fazem uma continha sobre isso. Então, para a gente ter uma ideia das grandezas e das unidades usadas, a gente tem a unidade Gauss também. Né? Um Tesla é aproximadamente igual a 10.000 Gauss, não graus. Tá? É o Gauss, o cientista, não o ângulo. O campo da Terra é da ordem de 0,5 Gauss, não graus. 10 a menos 5 Tesla. O campo do ímã de geladeira típico aí é de 50 Gauss, ou seja, o campo magnético da Terra é bem pequenininho, mas salva a gente de muita coisa. Os maiores campos gerados em laboratório, da última vez que eu pesquisei, tá? Tem dois regimes, né? Campo contínuo da ordem de 45 Tesla, campo pulsado da ordem de 150 Tesla. Esses campos são absurdamente grandes, tá? Então, se você entrar em um laboratório ou em uma sala de exame que tem equipamentos ou experimentos com ressonância magnética nuclear, eles geram campos da ordem de 2 a 5 Tesla, então você já tem que tomar cuidado com os seus equipamentos eletrônicos e com outras coisas, porque pode danificar. Então, 2 a 5 Tesla já é um campo absurdamente alto, a 45 é uma maluquice, tem até uma reportagem que vocês procurarem, vocês vão achar, do pessoal no laboratório japonês, até explodiu as coisas lá, tentando gerar uns campos tão altos assim. Enfim, vamos a algumas aplicações que a gente pode fazer sabendo essa força magnética. A primeira a gente vai chamar de seletor de velocidades. Então eu tenho essa configuração aqui, né? Uma região de campo elétrico e na mesma região um campo magnético perpendicular ao campo elétrico. Tá? Então nessa configuração eu pus o campo magnético entrando e o campo elétrico para a direita. E aí eu tenho uma fonte que vai jogar cargas ali com várias velocidades diferentes. Tá? Por exemplo, um filamento aquecido que vai expelir elétrons com velocidades diferentes. Eu quero selecionar uma velocidade específica, V0. Tá?
Então, como é que a gente faz isso? A força resultante sobre a partícula em movimento nessa região de dois campos vai ser dada pela força de Lorentz, escrita dessa forma. E aí o que a gente vai ter? Bom, se a partícula for negativa, eu faço V vetor B, eu vou ter uma força para baixo, se for um elétron. E o campo elétrico vai fazer uma força para cima nessa carga negativa. Então essas duas forças elas estão em oposição e ajustando os parâmetros eu posso conseguir um regime de força resultante zero, tá? Ou seja, a partícula simplesmente vai passar reto. Nesse regime eu tenho essa relação, força elétrica é igual a força magnética em módulo, e aí a condição para passar reto é V é igual a razão entre campo elétrico e campo magnético. Então eu posso escolher qual velocidade eu quero que passe reto. As outras velocidades vão todas sofrer deflexão, só essa daqui vai passar retinho. Então eu consigo selecionar a velocidade que eu quero. Então basta eu ajustar o campo elétrico e o campo magnético e eu consigo selecionar a velocidade que eu quiser. Outro exemplo é o chamado espectrômetro de massa. Esse aqui é o princípio de funcionamento. Eu vou pegar uma partícula com uma velocidade v conhecida, ou seja, eu posso usar o meu seletor de velocidades ali do exemplo passado, pegar uma partícula carregada com uma velocidade bem conhecida e jogo ele só numa região de campo magnético agora. Tá? O que vai acontecer? Essa força magnética vai fazer a trajetória sofrer uma curvatura e, dependendo do raio de curvatura, essa partícula vai atingir um detector aqui. Tá? Esse raio de curvatura vai depender da massa dessa partícula carregada que eu joguei aqui. Então, força magnética nessa região é QV vetor B. Eu vou jogar a velocidade perpendicular ao campo, para não ter que lidar com o seno de um ângulo aqui. Tá? E aí eu vou igualar a força magnética à força centrípeta, mv² sobre R. Isolando o R, eu tenho que ele vai depender dessas constantes. Então vamos lá. O campo magnético é do equipamento, eu posso selecionar. A velocidade eu posso usar um seletor de velocidades e selecionar também. A carga, eu posso pegar as minhas espécies químicas, os meus átomos, e ionizar eles todos. Ou seja, todos eles vão ter carga menos E. Então eu consigo também saber qual que é a carga da partícula que eu estou jogando aqui. Então dessa forma, o raio da trajetória vai depender apenas da massa do objeto. Então eu consigo selecionar as espécies que eu ionizei jogando nesse espectrômetro e separando os raios de curvatura. Quanto maior o raio de curvatura, maior a massa desse elemento. E aí, identificando a massa, eu consigo identificar qual que é o elemento químico. Então, eu posso pegar uma amostra e separar quem são os átomos que estão lá, sabendo quem são os elementos químicos que compõem. Então, esse é o exercício para vocês. Quem quiser fazer, pode pausar o vídeo e resolver o exercício. Ou então, quem preferir, pode resolver depois, tá? Então, se eu tenho uma partícula agora que não tem mais isso aqui, eu simplesmente joguei a partícula numa região de campo magnético uniforme e ela vai ficar girando, em movimento circular uniforme. Então, o que a gente quer fazer aqui é demonstrar que o período de rotação, ou seja, o tempo que ela demora para completar uma volta, não depende dessa velocidade com que eu joguei ela nesse campo magnético. Parece um pouco contraintuitivo, porque você fala, quanto mais rápido ela estiver girando, menos tempo ela vai demorar. E como é que o período não depende da velocidade? Mas a gente vê por aqui, porque o raio da trajetória também aumenta com a velocidade. Então, se eu jogar a velocidade alta, ela vai estar andando rápido, vai tender a completar o círculo mais rápido, só que o raio do círculo é maior, então o percurso que ela tem que fazer é maior, e essas duas coisas acabam se cancelando. Vocês podem fazer a conta e demonstrar isso, e vão calcular uma coisa chamada de frequência ciclotron. Calcula a frequência angular daquele movimento, e vocês vão ver que vai depender só de Q, B e da massa, usando essa expressão para o raio que a gente já obteve. Então, o fato dessa frequência não depender da velocidade com que a partícula entra na região de campo magnético permite mais uma aplicação que é um tipo de acelerador de partículas chamado acelerador ciclotron. Então a gente tem
um desenho aqui. E aí o que acontece é como a frequência, como o tempo que ele demora para completar a volta inteira ou meia volta, não depende da velocidade, a gente pode ajustar a oscilação desse campo elétrico aqui para que o sistema sempre acelere a partícula. Vamos lá, fazer um desenho mais simples para a gente tentar entender como é que funciona isso daqui. Então, eu venho aqui, tenho duas regiões que vai ter campo magnético, né? Dois semicírculos aqui, e eu insiro a partícula, os íons que eu quero acelerar aqui, tá? Então, eu jogo eles com uma velocidade aqui, né? Eu tenho uma diferença de potencial entre essa região e essa, que vai acelerar a partícula para cá. Ela entra aqui com uma velocidade, vai dar a volta, vai chegar aqui de novo nessa região. E aí eu inverto o campo elétrico para acelerar ele de novo, né? Então a aceleração vai acontecer entre essas duas regiões de campo magnético. Acelerado de novo, ele entra aqui, vai fazer uma trajetória com um raio um pouquinho maior, né? Porque veja, quanto maior a velocidade, maior o raio. Vai fazer uma trajetória com um raio um pouquinho maior, entra aqui de novo. Eu inverto o campo elétrico de novo, acelera, dá a volta, acelera, dá a volta, acelera. E ele vai fazendo isso numa espiral até sair aqui com a velocidade máxima que eu consegui acelerar essa partícula. Então, o fato de o tempo que ele demora para dar meia volta aqui ser sempre o mesmo, né, independente da velocidade com que ele entra nessa região de campo magnético, me permite ajustar essa frequência de oscilação do campo elétrico. E aí o que acontece é que a partícula, quando ela estiver nessa região entre os dois eletrodos, ela vai ser sempre acelerada. Né? Porque se houvesse um descasamento, ia ter hora que a partícula ia entrar aqui e ia sofrer uma força elétrica contrária e ia desacelerar. Então eu ajusto a frequência do campo elétrico com a frequência ciclotron, e aí a partícula vai ser sempre acelerada, o raio vai ser sempre maior, cada vez maior, e aí ela vai chegar em velocidades bem altas e sair por aqui. Tá? Então, foi uma introdução a essas questões de campo magnético, né? Um pouco uma revisão e algumas aplicações desse tipo de força. Na próxima aula a gente continua e vai aprofundando mais. A gente vai ficar bastante tempo trabalhando agora só com campos magnéticos. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.